Olá, 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 como vocês estão? Vamos às informações, vamos aos detalhes do que está acontecendo no mundo. Olha, algo grande está acontecendo no Estreito de Hormuz. Já estão sendo movimentados 10 mil marinheiros, isso é o que relata o SEDICOM. Vamos aos detalhes, mas esse bloqueio, segundo dizem, está se estendendo por toda a costa do Irã, de acordo com o que dizem os Estados Unidos, o Pentágono, né? Vamos ver qual vai ser a reação da China também. A China lança uma nova linha vermelha que parece estar sendo cruzada cada vez mais, e isso, está ligando o sinal de alerta para riscos envolvendo a China. Há também uma mudança de rumo da Alemanha. Vamos falar sobre isso e o que está acontecendo. Há uma mudança de rumo na questão do Irã por parte da Alemanha, dos alemães. Agora, vamos para as informações. Já vai deixando o like, amigos. Vão deixando, vão compartilhando, por favor, todos do chat. Deem uma força pra gente com isso. Obrigado. Obrigado a toda a comunidade. Obrigado a todos. Então, para toda a família dessa enorme comunidade que aos pouquinhos vai crescendo. Um grande abraço para todos que nos assistem depois também. E para aqueles que não comentam, que são a grande maioria, vocês sabiam que mais ou menos 99,7% do canal não comenta? Fiquem ligados, hein? 99,7% não comentam no canal mês a mês. Mais ou menos por mês, pessoas diferentes nos visitam. Cerca de 1 milhão de pessoas por mês, 1 milhão de pessoas. Imaginem só, por mês é o cálculo que eles fazem aqui no YouTube, 1 milhão de pessoas diferentes por mês, mas apenas um número bem pequenininho. São os que realmente comentam, né? Um tema que me chama muito a atenção e eu entendo que muitos estão trabalhando, estão fazendo coisas, não podem comentar. Mas, se você tiver oportunidade, pelo menos de dar um oi, de nos cumprimentar, eu agradeceria muito. E acho que a comunidade também, né, de saber que tem muita gente aí. A grande maioria está aí e, não faz comentários e muitos. Alguns nem se inscrevem ou nem percebem que o sistema os desinscreve. Confiram se estão inscritos, pois isso ocorre com frequência. Muitos canais relatam que aparecem como desinscritos. Me deem uma força, confiram direitinho se vocês estão inscritos e, sou grato a todos. Vamos às informações. Arthur, como você tem estado? Marcela, para toda a comunidade que está chegando ao vivo. Vamos aos detalhes. Qual é o relatório de hoje? O cerco. Vamos mostrar primeiro o tweet. Este é um tweet sobre o cerco. A conta oficial do SEDICOM, do Comando Central dos Estados Unidos, e que diz o seguinte. Vamos ao relatório. Vamos ver, eles dizem. Mais de 10 mil fuzileiros navais, marinheiros e aviadores dos Estados Unidos, junto com mais de uma dúzia de navios de guerra e uma dúzia de aeronaves, estão executando neste momento uma missão de bloqueio total aos navios que entram e saem dos portos iranianos durante as primeiras 24 horas. Segundo eles, nenhum navio conseguiu passar pelo bloqueio dos Estados Unidos. 6 navios mercantes obedeceram às ordens das forças dos Estados Unidos para dar meia volta e retornar ao porto iraniano no Golfo de Omã. O bloqueio está sendo aplicado de maneira imparcial contra navios de todas as nações que entram ou saem dos portos iranianos. Não importa de que país você venha. Se você chegar ao porto iraniano e sair, eles te detêm. É isso que o SEDICOM diz, certo? Incluindo todos os portos iranianos do Golfo Árabe e do Golfo de Omã, desde que estejam no lado iraniano. As forças americanas estão apoiando a liberdade de navegação para os navios que transitam pelo Estreito de Hormuz, indo e vindo de portos não iranianos. Vamos ver qual é a estratégia aqui. Pelo menos a do Pentágono, ou seja, de início vamos ver aqui o mapa. É tentar dar a sensação, pelo menos, de que, as cartas. Quais são as cartas do Irã? A carta. A mais forte é o Estreito de Hormuz, então nas negociações o que querem é tirar o poder dessa carta. Imagina que você está jogando pôquer e, digamos, você tem uma carta muito forte que você sabe que é poderosíssima, né? Então o que os Estados Unidos fazem é tirar a força dessa carta, ou pelo menos tentar tirar a força dessa carta, certo? Eles colocam o mapa assim mesmo, usamos o do SEDICOM, mas quero que vejam aqui primeiro. Toda essa linha vai de... Toda essa linha, tudo isso, vamos lá, todos os navios petroleiros de carga, seja de gás, seja o que for, do Irã nessa região, não importa o país de origem, todos estão sendo detidos. Isso é o que diz o SEDICOM e eles mostram a próxima imagem. Vamos ver se conseguimos colocar na tela, eles mostram essa imagem.
é esta. Aqui eles explicam o que acabei de dizer e o Pentágono mostra isso neste gráfico para vocês. E diz: esta é a linha, não a linha vermelha que está aí, que é a que eu mostrava há pouco na costa do Irã, que está bloqueada. Ou seja, os navios que vêm de lá estão sendo detectados, estão sendo monitorados e não podem passar. Esse é o problema, não é? Isso está gerando um efeito tremendo para a economia, principalmente se isso vier a se estender. Vamos conferir o que o FMI relata sobre a situação atual no Oriente Médio. E depois vamos também, em um momento, ver a reação da China, porque a China, obviamente, por ser um dos mais afetados, também está reagindo diante dessa situação. E já confirmam pelo menos uma extensão, vamos dizer, uma nova linha vermelha, por assim dizer, que também evidentemente está preocupando nesse assunto. Então, dentro desse bloqueio do bloqueio, porque é um bloqueio contra bloqueio, não são os bloqueios. Esse é o filme de hoje. São bloqueios um contra o outro, por assim dizer. A guerra com o Irã, segundo o FMI, freou o impulso econômico em nível global. Isso alimentou a inflação mundial, alerta o FMI. A guerra no Irã freou o dinamismo econômico mundial, declarou hoje, terça-feira, 14 de abril, o Fundo Monetário Internacional, que afirma que o que está acontecendo agora representa, vamos dizer, o maior desafio que está sendo enfrentado em nível global do ponto de vista econômico nos últimos anos. O FMI se une à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que no mês passado também cancelou uma revisão da alta prevista porque, segundo eles, os números estão disparando. Antes da guerra, estávamos preparados para melhorar nossas previsões de crescimento mundial. Parecia que tudo ia bem, afirma o FMI. Ou seja, poxa, é que realmente, olhem só. Vamos ver se à noite fazemos a lista de vários indicadores globais. De qual? Qual é a percepção, que imagem o mundo tem dos Estados Unidos? Já não me refiro ao Irã ou a algum país que agora esteja em conflito com os Estados Unidos. Não. Em geral. Como as pessoas veem os Estados Unidos atualmente? Quais são os indicadores globais? Eles estão, veja, em queda livre. Imagine se de repente você diz: ei, por que os preços aumentam para mim? Porque alguém declarou guerra a outro, e isso faz tudo ficar mais caro para você e sua casa. E o que isso te custa? Pois custa a sua vida, porque no final é isso que a gente entrega na hora de trabalhar. Você entrega seu tempo, sua vida ao trabalho. E se de repente, agora eu tenho que trabalhar mais para ganhar a mesma coisa, para pôr comida em casa e bancar tudo isso, ele diz: ei, e de onde vem a origem de tudo isso? Pois daqui, pois evidentemente é isso. Era realmente um marketing ruim, né? Tremendo. E o FMI está confirmando isso. A guerra no Oriente Médio, diz ele, freou o impulso econômico, escreve o chefe do FMI, o economista Pierre-Olivier Gorinchas. Isso em seu próprio blog, no qual ele fala sobre o fechamento do Estreito de Hormuz e os graves danos às instalações críticas no Golfo. Em uma região fundamental para o fornecimento mundial de hidrocarbonetos, ele levanta a possibilidade de que estejamos entrando em uma grave crise energética se as hostilidades continuarem. Os números são muito claros. O FMI cortou a previsão de crescimento mundial em 0,2%, chegando até 3,1% para 2026, em comparação com os 3,4% do ano passado. O FMI também aumentou consideravelmente as previsões sobre os preços mundiais, projetando que haverá uma inflação que subirá para 4,4% este ano. Arriba de las estimaciones. O FMI aumentou. Esto van a subir los precios así. Bem, o crescimento, um pouquinho mais do que se pensava. Bueno. Vamos para outros pontos também. 0,4. Bem, a China já está fazendo vários comentários, advertências, contramedidas, como eles dizem, né? Sobre isso, porque ontem não se falava de ontem. FMI, porque o FMI aumentou a previsão, inclusive o 0,4 confirma que estão enviando armas para os iranianos.
Não vamos impor tarifas de 50% em todos os produtos que quiserem vender para nós. Tarifas de 50% atingem duramente todas as empresas americanas para começar. Ah, bom, não todas, mas uma boa parte sim. O FMI representa um grande nível de compras que tem em relação à China. A Apple nem se fala, e assim por diante. Bom, segundo informou a China, ela faz um alerta contundente dizendo que vai responder com uma contramedida firme se os Estados Unidos de crescimento por cento. Aranceles, ellos impondrán también aranceles a 3,4% aos Estados Unidos. O conflito começa após Donald Trump anunciar tarifa de 50% sobre produtos chineses. A China estaria ajudando militarmente o Irã durante o conflito no Oriente. O FMI afirmou que relatórios de inteligência dos Estados Unidos, vazados para vários meios de comunicação americanos, indicam que Pequim forneceu sistemas de defesa aérea para Teherã, certo? Ou seja, entraria ou se envolveria. De crescimento em porcentagem, 3,4% FMI de inteligência. O que eu dizia é que a China não faz isso de forma... Ou seja, mesmo que se envolva de maneira direta, claramente não faz isso de forma direta. Vamos dizer crescimento visível em 3,4%. Sim, conta-se, por exemplo, vamos dizer, manda para o Paquistão, por exemplo, ou para algum país por aí. Não acho que para o Paquistão, mas sim para outros países. E daí esses países vendem ou mandam para os iranianos para tornar isso mais indireto. O New York Times menciona que a China, o FMI aumentou toda a tensão. A China nega completamente as acusações que vêm do New York Times e de outros meios dos Estados Unidos, e que não são reportagens da mídia. Não é como se a mídia, o jornalista, estivesse lá na China vendo. Não. Relatórios vazados pela inteligência. O 0,4 ou seja, e depois faz um drama como se fosse, impressionante. Bom, a previsão de crescimento mundial é de 3,4 quer dizer, é informação sua, ou seja, se isso for verdade, essa é a informação que você está dando. Ou seja, é a sua inteligência que está fornecendo isso. E você faz isso como um aviso de que vai colocar tarifas, mas não, ou seja, se você já está vendo que essa é a sua informação, então coloque a tarifa, certo? Obviamente ele não vai colocar, e se colocar será por poucos dias antes de tirar. Como sempre se faz, a expressão do FMI é soltar informação, vazar, aumentar nos meios de comunicação, para depois dar o puxão de orelha. Por assim dizer comporte-se, porque senão, não. Vai castigar, basicamente, né? Então é bem estranho porque é como se estivesse falando com um espelho. 3,4%. E muitos políticos divulgam o relatório por fora e eles reagem ao relatório e ficam irritados e dizem, não, vou colocar tarifas. E bom, se quisesse colocar, a previsão de crescimento mundial aumentou em porcentagem para 3,4%. Ou acontece que se confirmar, quem é que vai confirmar? Quem está acima da inteligência. Então eles mesmos, ou são só eles. Então nesse caso, se você vai fazer, faça ou não faça. Mas vamos ficar dando todo o relatório e depois você se irrita e ameaça. Estados Unidos e China já conhecem a situação. A China continua igual. A reação é, e tem sido muito, vamos dizer, útil, porque a reação sempre fez com que Donald Trump recuasse. O porta-voz chinês Wang Jinhong deixou claro que não aceitará que os Estados Unidos usem sanções econômicas. O porta-voz chinês do FMI afirmou que houve um choque entre basicamente duas economias, que apesar do crescimento de 3,4%, são dependentes uma da outra. A China é o principal comprador do petróleo iraniano, mas o Japão também é, assim como muitos outros países do Oriente Médio. Em geral, a China é a maior compradora do Irã, enquanto o Japão importa mais de outros países do Golfo. É tipo aquele meme do saco grande, esse Charlie aumentando a previsão em 100%. Charlie, meme, conspira. O FMI, esse assunto parece aquele meme. É assim que está. Ou seja, tudo está conectado por todos os lados. E, evidentemente, todo mundo se ameaça, todo mundo fala,
Mas você sabe que se você ameaçar ele, ele vai fazer exatamente o que você está fazendo com ele. E isso vai te atingir muito forte na economia. Na verdade, a mesma ameaça que você já está fazendo, se fosse verdade, sim. 3,4%. O FMI estaria despencando agora, porque isso já aconteceu. Quando ele colocou as tarifas, isso não aparece. Ou seja, hoje, a previsão de crescimento, já não acreditam mais no Trump especificamente, já sabem que são ameaças. Sim, no momento está em 3,4%. Isso não é possível continuar subindo, porque o que você produz, você faz na China, você continua fazendo na China. FMI tem a razão. Dos seus custos, então, obviamente, você vai deixar de receber muitos lucros. Isso já é um jogo tão batido, tão utilizado que já não gera efeitos. Antes, quando víamos anúncios assim, quedas no mercado, agora já não ligam mais. E a China reage como em teoria deveria reagir, não vai ficar calada. Analistas afirmam que a relação entre China e Irã é mais do que econômica e claramente tem um vínculo militar. Pelo menos é isso que dizem os analistas. É o que dizem. O FMI aumentou a estimativa dos materiais que o Irã possui. Não é exatamente uma surpresa. Ainda mais agora que está em guerra por causa da situação, quer usar isso, como bem disse esse personagem, para pressionar. Sobre o crescimento mundial de 3,4%, ou seja, não vai acontecer nada. E se acontecer, o efeito é contraproducente. Isso é o interessante também desses tempos. Está tudo tão interligado que tudo depende de tudo, principalmente as potências. O FMI aumentou a previsão de crescimento em 1%. E mesmo tentando ser mais independente, está assim, em 3,4%. Também noto uma mudança de rumo na Alemanha que me chama a atenção. Vamos na posição. Antes o FMI aumentava. A previsão em porcentagem seria os Estados Unidos e dizer, bom, então apoiamos 100% e pronto, né? O que os Estados Unidos disserem vai estar certo. No 3 estão pulando os Estados Unidos, o Reino Unido, a França, a Alemanha, ou seja, os países. Por cento. Eles estão sendo deixados de lado nas negociações. Eles vão direto ao Irã em coletiva de imprensa urgente. Em Berlim, o chanceler Merz também participa. Lá eles não têm presidente, lá é o chanceler. Então ele veio a público dizer, vamos ver, vamos conversar e vamos fazer uma mudança totalmente diferente. Vamos conversar. A previsão de crescimento no Irã para impulsionar uma solução pacífica e para que o estreito esteja aberto. Por de 3,4%. Mas também em conjunto, após esta coletiva de imprensa convocada com pouca antecedência, aliás, pelo chanceler alemão, Fleischner surpreendeu com este anúncio de que, em coordenação com o governo dos Estados Unidos e seus parceiros europeus, a Alemanha estará trabalhando ativamente pela via diplomática. Em 8 ou 9 de abril já tinham dito isso. Os alemães seguem outro caminho, o que confirma tudo, obviamente. Vamos para outros assuntos, mas atenção, não. Pois não me surpreende que as coisas estejam avançando de uma maneira tão intensa e que queiram fazer o anúncio por parte do Pentágono, por parte do CENTCOM. Estamos bloqueando tudo no mesmo momento em que soubemos que já há 6 navios iranianos que saíram sem problema. Ou seja, com petróleo iraniano, não especificamente do Irã, mas em navios que tinham passado por portos iranianos e saíram sem problemas. Então, uma coisa é o que se diz, outra coisa claramente é o que está sendo feito. Muito obrigado, Aurora, como você tem estado? Aurora Ortiz, abraço para toda a comunidade que está chegando, obrigado pelas saudações, estou aqui lendo vocês. Saudações, Sérgio Parra, saudações ao Chile, muito bom, dissolução, países aliados precisam de armas nucleares. Se o Irã quer armas nucleares, diz Ferad. Como você tem estado, Ferad? Saudações também ao Rafael em Miami. Como você está, Rafael? Muito bom. Em um mundo ideal, você diria que não existem armas nucleares, mas essa não é a situação em que vivemos. Agora é um tema complicado, isso é um choque nuclear, ou seja, sem envolver armas nucleares. Mas o que gera isso é a questão nuclear. No final,
Essa é a preocupação que existe. Há pouco eu comentava com vocês que tinha visto um relatório e agora já confirmaram. Agora sim, sobre a queda do petróleo, da produção de petróleo em nível. Mais ou menos, para termos uma ideia, eram produzidos nessa região cerca de 20 milhões de barris, entre barris, gás, etc., né? Mas mais ou menos é isso que eles calculavam. E agora, com o colapso, chegou a mais ou menos 2 ou 3 milhões de barris que saem de lá. Ou seja, saiu muito menos. E isso tem um impacto global. E se a produção de petróleo sofreu um colapso, só em petróleo foram 10 milhões de barris de queda. Só o petróleo. Isso desde que começou a guerra no Oriente Médio em março. Mas o dado mais preocupante não é esse, porque você pensa, bom, poxa, foi difícil em março. Que bom que em abril já está tudo bem, né? Ou está melhor, né? A perspectiva, pelo menos desse órgão daí, sim. Sim. A perspectiva deles é que abril é pior ou vai ser pior, porque abril ainda não terminou nem chegou na metade. No relatório mensal do mercado de petróleo, publicado pela AIE, destaca-se que em março se refere à Agência Internacional de Energia, a AIE, Agência Internacional de Energia. Ok, o que eles dizem é que o efeito para abril eles acham que vai ser pior. Além disso, não dá para superar só porque a guerra acabou, apertem as mãos e pronto, esse foi o acordo. Sim, sim e não. O Catar vai dizer, o Bahrein vai dizer, e quem vai consertar o muro que deixaram aqui? Vai demorar 4, 5, 6 anos para ficar como era antes. É? Essa é uma. A outra é: quem vai convencer os milhões de turistas que nos visitavam todos os anos? Quem vai convencê-los a voltar? E pode ser que em algum momento eles voltem. Ficar alguns dias e voltar para casa. Mas quem vai nos convencer a ficar morando lá? Ou seja, lembre-se que eles vendem imóveis, vendem apartamentos, vendem casas. Esse é um grande setor, principalmente em Dubai, que está crescendo muito, ou estava crescendo muito, e agora não, porque imagina só, quem vai querer investir? Ah, eu quero ter uma casa lá por causa da minha aposentadoria e não sei o quê, porque é bem tranquilo, bem sossegado, não tem roubo, não tem isso, não sei o que mais. Mas podem cair bombas, então já era. Aí já não gosta tanto, né? Então isso também vai ter um efeito importante. Vamos para outros assuntos também interessantes. Fazer um anúncio por parte de Vladimir Putin, presidente da Rússia, no qual afirmam que querem que os universitários vão para a guerra. É um tema complicado porque, no final das contas, seus universitários são as mentes, são os cérebros que você quer que revolucionem seu país, que tragam inovação, etc, etc. Mas agora mesmo há cartazes nos corredores das universidades, nos quais basicamente exigem que eles têm que ir para a guerra. Sim, ou você assina ou te expulsamos, com cartazes nos corredores, em reuniões a portas fechadas e ameaças. O Kremlin transformou as faculdades em centros de recrutamento por trás de uma campanha, e isso acendeu o alerta nas famílias russas. Nelas, bem, eles procuram incorporar os jovens para que se tornem soldados. Basicamente, o Kremlin iniciou uma campanha sistemática para recrutar estudantes. Universitários, principalmente, eles querem focar para que os universitários sejam os responsáveis pelos drones. Sim, esse é o assunto. Eles não os querem na linha de frente, mas querem que usem drones. Ofensiva visa recrutar jovens para a Força de Sistemas Não Tripulados, um ramo militar criado em novembro de 2024 especificamente para a guerra com veículos aéreos não tripulados, ou os UAPs, o que representaria uma oportunidade tecnológica de ponta, de acordo com o que foi relatado. A questão é a seguinte: no fim das contas, é uma guerra, e se eles vão estar na linha de frente, mesmo que seja na área de drones, obviamente suas vidas também estarão em risco. Um tema que mostra a pressão existente para manter o conflito a todo custo, não importando nem mesmo se você ficar sem universitários. Outro assunto que também chama a atenção é uma mensagem que foi enviada pela líder da oposição, lá na Venezuela, Maria Corina Machado, em que destaca um ponto muito interessante.
que é pedir que as eleições sejam realizadas o quanto antes. A líder da oposição venezuelana e Prêmio Nobel da Paz pediu que sejam convocadas eleições o mais rápido possível na Venezuela, depois que o ministro do Interior, Diosdado Cabello, rejeitou essa reivindicação, dizendo que não sabemos o que querem estender. E aqui, a comunidade venezuelana que nos escreveu diz que está claro que querem consolidar o poder. Maria Corina está. Como ela se chama? Delcy, não é? Eu imagino que a Maria Corina já percebeu e a oposição está percebendo que isso é um jogo, né? Um jogo político da Delcy dos Rodrigues, do Diosdado e de todos eles para se manterem no poder, se manterem a todo custo. Já começaram a aparecer os primeiros protestos, onde também já se veem os primeiros sinais desse novo governo, entre aspas, no qual também há repressão. E é sempre a mesma coisa. Então, esse é um tema que, bom, desde Washington eu imagino que não querem se mexer, não querem falar, mas pelo menos na Venezuela já estão acontecendo movimentos pensando em que haja uma mudança de políticos, não de regime. Vamos falar de outro assunto que também chama a atenção, que é o aniversário dessa gorilinha. Ela se chama Fatou. De acordo com o que foi relatado, ela seria a gorila mais velha conhecida, pelo menos em algum lugar do mundo. De acordo com o que foi relatado, ela tem 69 anos no Zoológico de Berlim, por isso mantém o título de gorila mais longeva do mundo, enquanto sua saúde é monitorada de perto e avaliada regularmente. De acordo com os comunicados do Parque Zoológico, Fatou está há mais de 6 décadas em Berlim. Reside há mais de 6 décadas, sendo também, bom, a gorila de mais idade, vamos dizer, do planeta, um assunto que também chama atenção. Ela está chegando aos 70 anos, vamos ver se ela completa, tomara que sim. Além da gorila mais velha do Zoológico de Berlim, eles também têm lá um gorila de dorso prateado, Zango, de 21 anos, algumas fêmeas chamadas Jimbala, de 24 Vive, de 29 Nepense, de 40 Itilha, de 5 anos. Bom, esses são os gorilas que eles têm lá. Pois bem, também como parte desse reconhecimento que fazem para a gorila, que comemoram por aí seu feito de longevidade. Impressionante, não? Também? Outro assunto que chama a atenção hoje é uma mensagem que o próprio Leão dá. 14. O Papa, desde a Argélia, diz: Deus está com os humildes, não está com os prepotentes e não está com os soberbos, diz ele. Bem, isso também é uma mensagem que chama a atenção hoje, que há um choque evidente entre o Papa e Donald Trump, que é um assunto que também chamou bastante atenção e, bom, vamos para outros assuntos, outros temas também interessantes. Quando vão parar de atacar a infraestrutura civil do Líbano com mísseis? Suponho que essa é a sua pergunta. Quero responder à sua pergunta. Os israelenses não acordam de manhã querendo lançar mísseis para o outro lado da fronteira. Os mísseis estão sendo lançados contra nossos civis. Isso vai parar. Não permitiremos que uma organização terrorista continue lançando mísseis contra nossos centros populacionais. Isso deve ser entendido por qualquer um que faça uma pergunta dessas. Os libaneses entendem, espero. Que a mídia também consiga compreender isso. Bem, isso foi o que disse o embaixador de Israel nos Estados Unidos para a imprensa, porque estavam perguntando para ele. Bem, ou seja, quando vão parar de disparar mísseis contra áreas civis no Líbano? E bem, o que tentei mostrar, tentando entender o ponto de vista do embaixador, ele disse que o Hezbollah está atirando contra nós. Eles disparam contra áreas civis e também onde estão os membros do Hezbollah. Às vezes eles estão em áreas civis, e é isso que o povo diz. O libanês entende que, na maioria dos casos, eles recebem um aviso, tanto com panfletos jogados por aviões, quanto com avisos por celular dizendo para evacuar essa área em determinado horário. Geralmente avisam com 30 minutos de antecedência. Se você não evacuar, fica no meio de uma explosão, de um bombardeio, em uma situação terrível. Isso é muito duro. Eles afirmam que não permitirão mais serem alvos de foguetes do Hezbollah no norte de Israel, inclusive em áreas civis. Então, no final das contas, é uma situação terrível que estão vivendo e, bom, o embaixador responde assim aos meios de comunicação dos Estados Unidos.
Agora, outro assunto que também chama a atenção é a mensagem que o próprio Vladimir Zelensky dá lá na Alemanha. Vamos ouvir o que ele diz. Que não queremos uma versão leve da OTAN nem da UE. Queremos uma adesão plena na União Europeia. Acredito que a UE e a OTAN realmente podem se beneficiar de nos ter como parceiros também, nosso exército, que é um exército forte. Porque ninguém precisa de uma versão leve do exército ucraniano nessas posições. Então acredito que isso é benéfico para ambos os lados. Bem, um tema que chama a atenção é essa reação, porque nessa reunião, basicamente, o que ele diz é: olha, se vamos pertencer à OTAN, vamos pertencer por completo, não pela metade, ou à União Europeia, não pela metade. Para também não ficar pela metade com o apoio do exército ucraniano à OTAN ou à Europa, seja o que for. Bom, aí também são lutas internas, porque no final das contas há países europeus que veem com desconfiança esse movimento, mas também há outros que veem isso como uma necessidade de dar um basta na Rússia e dizer: olha, nós podemos nos unir com quem quisermos. Não avance em direção à Europa, pois a OTAN ou a União Europeia não avançará em direção à Rússia. Evidentemente não. Então, defende-se que é uma guerra de visões, de política, de futuro, na qual a Ucrânia já faz tempo está lutando para tentar ficar à margem, ficar fora da influência russa e ficar mais sob influência da OTAN e Europa, né? Mas enfim, esse é um tema pelo qual ainda se luta, que ainda está sendo buscado e que, bom, claramente a Alemanha, ao se apresentar ao lado da Ucrânia, também mostra sua posição. Uma posição muito próxima desse Starmer, que também tem sido firme em sua postura, porque a Alemanha estava muito neutra em seu momento e agora a Alemanha já está mais na posição de apoiar a Ucrânia. Vamos agora a outros assuntos e notícias importantes. Chama a atenção para o movimento que os Estados Unidos estão fazendo neste momento na questão de segurança nacional. É preciso lembrar que eles têm as finanças bastante quebradas em muitos aspectos, inclusive a questão da segurança foi muito afetada. É preciso ver como têm estado as filas nos aeroportos dos Estados Unidos já há meses. O Departamento de Segurança Nacional acabou de emitir uma ordem, provavelmente por questões de segurança, mas não sei o motivo exato, de retornar todos os seus funcionários. Além do retorno, não se sabe se houve o desbloqueio dos fundos, ou seja, os fundos continuam bloqueados. Mas o retorno ao trabalho já é para os funcionários da Segurança Nacional. Confira o relatório apresentado hoje que surpreendeu por não ser o esperado. O Departamento de Segurança Nacional dos Estados Unidos ordenou o retorno imediato de todos os funcionários, mesmo com o governo ainda tecnicamente fechado. Tecnicamente fechado por falta de orçamento, essa medida rompe com décadas de protocolos em fechamentos federais, onde apenas o pessoal essencial, somente esse pessoal pode continuar trabalhando, os demais não. Quase todos os funcionários estão em atividade, exceto áreas críticas como emergência e cibersegurança, que sempre seguiram trabalhando. A ordem ocorre durante um bloqueio político no Congresso que impede liberar fundos essenciais ao governo. E isso é feito para pressionar Trump em certos temas que se busca equilibrar. Por exemplo, a questão das tarifas ou questões internas políticas dentro dos Estados Unidos. Por exemplo, o dinheiro que querem enviar para o ICE, com o qual os democratas não concordam que Lice receba essa quantia de dinheiro. E dentro desses ajustes e dessas disputas que existem, acaba sendo bloqueado político do Congresso que impede a liberação de fundos essenciais para o funcionamento do governo. Outros assuntos importantes. Há um relatório da Escritório das Américas da Fitch, no qual explica ao Congresso do México como há confusão no tema dos desaparecimentos. Um tema que chama a atenção porque é explicado de uma maneira muito diplomática e de uma forma muito clara. O porquê, de repente, há muita sensibilidade do governo mexicano quando se comenta o tema dos desaparecidos. Porque, de repente, surge a narrativa trumpista de que é um Estado falido e coisas desse tipo.
E o que dizem, pelo menos desde essa organização, então vamos ser mais claros em um ponto. Diz o seguinte: a Federação Internacional de Direitos Humanos, que é a FIT, aponta que o conflito nasce de um mal-entendido fundamental. O governo entende que admitir desaparecimentos forçados seria declarar o México um estado falido. Jimena Reis, representante da FIT, esclarece que isso é falso. Um país pode ter instituições funcionando e, ao mesmo tempo, enfrentar violência extrema do crime organizado. Ou o que diz, e se eu ler para você parte do relatório, o que diz é: veja, há áreas inteiras do país que funcionam perfeitamente bem e normalmente. E as pessoas vão trabalhar, saem para os parques, levam uma vida normal. Diz e reconhece a FIT que boa parte, o país está assim, está normal e tranquilo, como qualquer outro país onde as pessoas vivem suas vidas e vão ao trabalho, à universidade, ao que for. Mas ao mesmo tempo diz que existem outras realidades, há outras regiões do país que não vivem a mesma realidade e que também é preciso reconhecer essa parte. Não é que o Estado tenha falhado, mas sim que há regiões com problemas graves que precisam ser reconhecidos. Me parece um ponto interessante e que também, esperamos que haja mais abertura para o diálogo nesse tema, né? O relatório do CET sugere que os desaparecimentos no México podem ser considerados crimes contra a humanidade, aumentando sua gravidade internacionalmente. Isso permite investigar não só os autores materiais, mas também os altos comandos e as cadeias de comando, algo que hoje não acontece e que resulta em muita impunidade. Segundo o relatório, o México vive nessa paradoxa. Por um lado, a estabilidade institucional coexiste. A estabilidade institucional e a estabilidade em muitas partes do país, mas coexiste com outras regiões onde não há essa estabilidade que se esperaria. O cartaz, inclusive, pede para ativar o artigo 34 do CET para levar o caso à Assembleia Geral da ONU, o que marcaria um precedente em nível global. O relatório também busca abrir o debate global sobre como enfrentar o crime organizado em nível global na questão dos direitos humanos. Não só no México ou só na América Latina, mas sim em nível global. Os números são contundentes. Mais de 132 mil pessoas desaparecidas e cerca de 28 mil casos recentes entre 2024 e 2025, ou contando os últimos anos, são 23 mil casos, 28 mil casos de desaparecidos. É um tema evidentemente tremendo, um tema que precisa ser explorado e que não deve ser politizado. Achei correta a forma como o FIT comentou sobre isso. Porque depois o político fica sensível e vê tudo como ataque em temas delicados, mas não deveria ser assim, né? Ou seja, não se deve politizar essa questão, na verdade deve-se tratar isso de forma urgente, evidentemente. Há um alerta, aliás, do JP Morgan, um alerta sobre o impacto global do que estaria acontecendo com mitos. Vocês lembram dessa inteligência artificial que, tanto se especulou se ela é muito potente, se pode chegar a mostrar as vulnerabilidades de plataformas das mais seguras do mundo. E que isso faria com que qualquer pessoa com praticamente nenhum conhecimento de hacking pudesse se tornar um hacker profissional, sem nunca ter sido antes. Jenny Diamond, o diretor executivo deste banco, do JP Morgan, alertou que o impacto disso pode ser apenas o começo, digamos assim. Ou seja, estamos, de certa forma, fazendo com que o conhecimento realmente se democratize através das redes, através da internet. Tem de tudo, né? O acesso ao conhecimento foi se democratizando. Outro dia comentavam isso por aí. Um arqueólogo, algo assim, que dizia que, com a informação que se tem hoje, qualquer pessoa poderia ser ou ter o mesmo nível de especialização, digamos, de um antropólogo, né? Um arqueólogo de primeiro nível. O que, assim, digamos, há alguns anos, que não havia acesso a esse nível de conhecimento e que agora qualquer pessoa que se concentre nisso pode ter a mesma informação que os melhores arqueólogos ou antropólogos da sua época, não é? O acesso é impressionante, mas nesse sentido,
O que diz JP Morgan é que o acesso à inteligência artificial, já num nível de mitos e de tecnologias mais avançadas, pode ser preocupante. Segundo o diretor executivo do JP Morgan Chase, ele alerta sobre o recente teste de inteligência. E por que os bancos dizem isso? Porque foram dos primeiros a serem informados. Washington realizou uma reunião de emergência após o encontro com as 12 principais empresas de tecnologia, incluindo Apple e Google. Também teve uma reunião um dia depois em Washington com todos os bancos, instituições financeiras, fundos, etc., para dizer a eles: olhem, cuidado com isso, porque através dessas tecnologias podem facilmente encontrar vulnerabilidades na segurança de seus aplicativos, de seus bancos, etc., etc. Dimon reconheceu que as ferramentas de inteligência possuem um enorme potencial para fortalecer também as defesas tecnológicas no futuro, e com essas mesmas inteligências também é possível. Assim como se torna um lugar mais seguro, isso também pode ser aplicado de forma oposta, ou seja, uma exposição mais grave, ou seja, a insegurança cibernética, por assim dizer, né? De acordo com o que relatam, há milhares de pontos de vulnerabilidade de usuários nos softwares empresariais nos Estados Unidos. Assim, softwares que não eram só softwares, mas até mesmo tipos de arquivo. Tipos de arquivo, esse tipo de e-mails, etc, etc. Eles perceberam que sistemas que usaram durante décadas têm vulnerabilidades impressionantes. Com isso, é possível ter uma porta de entrada para acessar e-mails, acessar sites, servidores, etc., que supostamente são super seguros. Então, bom, é um tema super interessante, mas que não foi lançado no mercado dessa plataforma, não está na inteligência artificial da Anthropic, por sinal. Está muito forte e poderosa, supostamente. Vamos ao detalhe, não a outros. Alguns acham que é mais marketing, como já comentei dias atrás. Mas as reuniões aconteceram de maneira oficial. Então, bom, talvez a preocupação seja pelo menos uma preocupação baseada na probabilidade, que é o que assusta eles. Bom, vamos aos comentários. Como vai, Alberto, Carlos Martins, Rublox, boa noite a todos. E Baldo, como você tem estado, Baldo? José Zarate, Jesus Narro, como vocês têm estado? Saudações a todos. Como vocês estão? Como está sendo o dia de hoje para vocês? 14 já no meio do mês, já avançando no ano. O início do segundo trimestre do ano nem sempre é analisado como o primeiro. Bem, acho que o mais relevante é o fato de que março foi aparentemente o pior mês da história recente. Pelo menos em relação à produção de petróleo, é um dos temas relevantes dos dados, digamos. Saudações, José Zarate. Como você tem estado? Xará, Fabis, como você tem estado? Também um grande abraço. Acho que o Irã e os ayatolás terão que ceder, diz Carlos. Como você está, Carlos? Alberto, como você está? Um grande abraço. Ele diz que milhares de empresas chinesas que nos congestionam vão ter que parar, diz Carlos. Como você tem estado? Temo que estejamos, diz Alberto. Saudações. Temo que estejamos. Tá bom. Temo que estejamos. O comentário está bom. Ele diz: eu acho que o melhor é ter um programa sério e sem brincadeiras para esses casos, até mesmo na TV. Como você tem estado, Eliseu Freire? Um grande abraço. Saudações e muito obrigado. Muito obrigado, Alba, a todos, a toda a comunidade querida. Como estava linda a saúde até o Canadá. Olá, muito boa noite. Bom, então para toda a comunidade, muito obrigado, Marcela. Até o Chile, um grande abraço. Me despeço por enquanto. Vamos ficar atentos e tentar atualizar tudo ao vivo. Já estamos assim neste terceiro dia. Acho que estamos atualizando 100% ao vivo todos os relatórios, os resumos. Estamos postando no Pepe Clips, caso você não conheça o canal. Então, estamos lá também. O canal é da conta que tem um logo laranja. Ou seja, é da conta do Pepe, mas é da cor laranja. Agora é da conta. É esse Pepe em Vivo Clips. Os clipes estão lá porque às vezes quero ver por clipe. Lá estão os vídeos por clipe. Aqui ao vivo, na live completa, também tem a opção de ver por notas.
Ou seja, aparece para vocês no comentário, no primeiro comentário. Alguns minutos depois aparecem os episódios dessa conta. Tudo o que falamos, todos os relatórios. Quero ir direto ao tema do Irã, então pode ir pulando os outros assuntos. Se quiserem assistir tudo, ótimo, mas caso contrário, hoje falaram de tecnologia e outros temas, é só ir pulando. Isso é bem legal. Estamos nos esforçando para manter assim. Espero que gostem. Grande abraço à comunidade e obrigado por nos acompanhar. Nos vemos mais tarde no relatório completo à noite e se não, certamente haverá outra coisa antes. Um abraço, até logo.